tem dois convidados. Se tivesse um só... Eu sou fotógrafo agora. Se tivesse... Um só não errava. Ele é pickpocket. Tira uma foto nossa agora. Vai, sem gracinha, vamos lá pra render. Senzala. Vai lançar livro. Vamos lá, isso aí. Muito bem. O Holiday tá lançando aqui o Senzala Ideológico. O Holiday, ele é vereador. Isso. Você continua... Último ano agora. Último ano. Exatamente. E você não vai se... Não vou me candidatar. Por quê? Cansei, né? Sério mesmo? A política cansa bastante. E acho que eu cometi muitos erros em pouco tempo. Acho que às vezes você precisa parar um pouco, olhar em retrospectiva e depois recomeçar com mais calma, né? Por exemplo, o que foi errado? O que você errou? É difícil o político assumir erros, é. Verdade, né? Mas foi um erro que eu assumi aqui no Pânico, inclusive, né? Que foi em relação ao Bolsonaro. Eu acho que eu me afastei muito dele em um momento que eu não deveria. Fiz várias críticas injustas, né? E o tempo demonstrou que eram críticas injustas. Hoje eu já me reaproximei dele. Ele já me perdoou, me filiei ao PL, enfim, estamos juntos novamente. Mas mesmo assim, eu acho que passaria uma imagem negativa para o público se depois de tudo isso eu já viesse numa eleição seguinte querendo me candidatar, como se estivesse utilizando a aproximação dele para me eleger ou alguma coisa do tipo, né? Então eu não quero passar essa ideia, quero reconhecer meus erros e pagar por eles, e acho que essa é uma boa forma de fazer isso. Voltar para a base. Isso aí. Muito bem. Voltar para a base. O livro chama-se Senzala Ideológica e você vai lançar ele agora aqui na Livraria Drummond, amanhã, às 19 horas, exatamente. Então amanhã, às 19 horas, o Holiday vai estar lançando esse livro aqui, que é o Senzala Ideológica. E o que tem aqui no livro? O que você fala aqui no livro? A escravidão do negro no século XXI. Exatamente. Bom, acho que primeiro explicar, né, o conceito de senzala ideológica, né? Esse é um conceito que eu não criei, mas acabei desenvolvendo, né? Principalmente por conta do modo como a esquerda trata o negro no Brasil e no mundo também, né? A ideia de que se você é negro, você precisa acreditar necessariamente em ideias de esquerda, e se você não acredita nessas ideias e não defende essas ideias, você acaba sofrendo vários tipos de ataques. O mais famoso no meu caso foi do Ciro Gomes, né, que me chamou de Capitão do Mato. E ontem nós tivemos um outro caso na Câmara dos Deputados, do Hélio Lopes, que é um deputado bolsonarista. E ele estava discursando na Comissão de Direitos Humanos, olha só. E no meio do discurso dele, vem uma pessoa no fundo e grita, Capitão do Mato. E por que essa pessoa se sentiu no direito de fazer isso? De ofender ele por conta da cor da pele dele. Simplesmente porque o Hélio Lopes é de direita, é conservador e não defende as ideias marxistas. Mas isso é racismo da mesma forma. Total. Você tentar aprisionar alguém em um ideal por conta da cor da pele dela é um tipo de racismo extremamente cruel e a gente não pode aceitar isso. A gente tem que combater isso com todas as forças possíveis. E o Hélio Lopes, muito firme, levantou, se indignou e falou que não iam pautar o que ele tem que pensar. E o livro Senzala Ideológica trata justamente disso. Mas não só desses fatos políticos isolados, mas também do processo histórico, né? Porque há também uma tentativa de fazer uma releitura da história para escrever uma visão do negro, digamos assim, que seja mais compatível com os pensamentos de esquerda. No livro você aborda também cotas raciais, que é uma pauta que você sempre levanta aí, né? Exatamente. No livro eu falo bastante sobre as cotas raciais e faço uma retrospectiva também da escravidão desde o tempo do Império, né? Principalmente tratando da abolição. E eu preciso fazer essa retrospectiva porque uma das principais justificativas da esquerda para defender as cotas raciais é de que há uma dívida histórica, ou seja, que por conta da escravidão nós deveríamos ter agora reserva de negros nas universidades, nos serviços públicos, etc., como uma forma de compensar aquilo que aconteceu na escravidão. Só que acontece que o Brasil tem uma miscigenação imensa, quer dizer, uma mistura única no mundo que não se compara a nenhuma outra. Ou seja, não é porque eu sou negro que eu sou um descendente direto e puro, digamos assim, de um escravo do passado. Até porque tem pessoas brancas na minha família, e existem muitos brancos, a maioria até no Brasil, que tem negros na sua família, porque a gente foi se misturando ao longo do tempo. E o grande problema hoje, apesar do racismo continuar, apesar do racismo ser um problema, são os problemas sociais. É a educação pública que não é boa,
é o ambiente de violência onde essas pessoas vivem. Então, no meu ver, e eu sempre disse isso, as cotas sociais fazem muito mais sentido, né? E no livro também falo de figuras históricas que foram ocultadas pelo movimento negro e tantas outras coisas que englobam esse pacote da senzala ideológica. Ô, Holiday, é interessante eu queria que você falasse a relação de ter um material acadêmico sobre isso, porque uma coisa é a gente ir na internet, ficar fazendo vídeo ali, não que isso seja ruim, mas ali na Paulista, lá pegando toda a hipocrisia do movimento. Outra coisa é um livro, né, um negócio mais acadêmico. E na tua pesquisa, quando começou isso, porque geralmente, quando eu quero dizer geralmente, é 100%, tudo isso começa nas universidades. Alguém pensou tudo isso, de como o negro, a pessoa, por exemplo, já vimos isso na internet, um branco chegar para o negro e falar assim, você não está sendo negro de verdade. Né? A gente vê isso acontecendo. Na academia, da onde surgiu essa ideia da senzala ideológica, de alguém pensou, não, vamos começar a instituir aqui que o negro ele tem que ser de esquerda? Pois é, esse é um processo longo. E eu acho que ele começa principalmente na segunda metade do século XX, 1960 em diante. Porque a gente tem um regime militar e a grosso modo, né, o pensamento do regime era: vamos deixar esses esquerdistas nas universidades porque eles não vão nos causar tantos problemas assim. E aí isso começou a infestar todas as universidades e hoje a gente ainda tem consequências disso. E aí o pensamento marxista começa a invadir a história a partir dali e começam a fazer uma releitura do que foi a história do Brasil e, portanto, a história do negro também. É aí, por exemplo, que Zumbi dos Palmares passa a se transformar num herói. Historicamente falando, do ponto de vista de documentação, sabemos muito pouco sobre Zumbi dos Palmares. Só que deu para se criar a imagem de que era alguém revolucionário, alguém contra as classes dominantes, contra os opressores, etc. Quando, na verdade, dentre as poucas informações que a gente tem, uma das possibilidades é que Zumbi tenha tido escravos. E não porque era um sujeito maligno ou coisa do tipo, mas porque a mentalidade dele era essa. Na sociedade africana havia escravos. Na sociedade brasileira, que não era o Brasil ainda, mas havia escravos. Ou seja, na concepção dele, a escravidão era algo normal. Então, aqueles que tentavam fugir do Quilombo dos Palmares, muitas vezes eram recapturados e transformados em escravos de Zumbi, mas esta possibilidade foi excluída pela esquerda. E, da mesma forma, foram excluídos outras pessoas que foram essenciais para a libertação dos escravos, que eram negros, mas que não se encaixavam no perfil revolucionário. É o caso de André Rebouças, que foi um engenheiro importantíssimo para a história do Brasil, não permitiu que escravos trabalhassem nas obras que ele desenvolveu, sofreu com racismo duramente, porque ainda era escravidão, mas venceu na vida pelos próprios méritos. José do Patrocínio foi essencial no fim da escravidão, mas era amigo da monarquia, ou seja, não se encaixa também nesse ideal. Luiz Gama também foi essencial. Como advogado, libertou centenas de escravos, mas libertou através da lei, nos tribunais, não foi na rua, matando gente, etc. Então, quando não se encaixa na narrativa marxista, essas pessoas são excluídas. Exato. Você sabe quem tem uma frase boa para toda essa história? Sobre isso que vocês estão falando, do cara ser negro, de preconceito e tal, é aquele Thomas Sowell. Esse cara, ele tem... Exato, cito ele no livro. É legal, porque ele fala o seguinte, o preconceito é horrível. O preconceito é uma coisa ruim. Mas ninguém está preso a uma situação. Entendeu? O preconceito, ele é ruim para quem sofre preconceito, mas ele não te prende naquela situação. E é isso que você tem que ter na cabeça. Você fala, eu estou vivendo uma coisa ruim, mas eu não estou preso a isso. Exato. Eu sou maior do que isso aqui. Entendeu? É isso que a gente não pensa. Então, o que acontece? Você também fica aprisionado nessa pauta política. Eu vou cuidar de você. Ah, você é preto, eu vou cuidar de você. Fica aí, fica no teu cantinho, que eu cuido de você, rapaz. Eu sei que é melhor. Você não tem condição de cuidar. E é assim, com dinheiro, pode ver, os caras querem nosso dinheiro lá para cuidar do nosso dinheiro. A gente não serve para nada. Deixa que eu resolvo. Exatamente. Então, tem coisas que são ruins, mas a gente não está preso a elas, né? Pois é, isso é interessante porque hoje em dia, o movimento negro que existe hoje, principalmente no Brasil e nos Estados Unidos, tem muito esse pensamento de o Estado precisa cuidar do negro para que ele não sofra com as consequências do racismo, etc. e tal. Mas no Brasil a gente chegou a ter um movimento negro que, óbvio, era extremamente radical e para os dias de hoje não seria compatível, mas que foi a Frente Negra Brasileira.
o primeiro presidente foi um sujeito chamado Arlindo Veiga dos Santos. Se colocava como um radical, né, de extrema-direita e tal, ele mesmo se classificava assim, mas tirando essas questões, uma das coisas que esse movimento negro defendia era justamente a independência do negro. Então, não era um movimento negro que buscava cotas, reserva de vagas, uma ajudinha do Estado, porque, meu Deus, acabamos de sair da escravidão. Isso a gente está falando de 1930, 1934, ou seja, o preconceito ainda era muito latente. Mas era alguém que procurava caminhos para que o negro criasse a sua própria empresa, fosse empreender, fizesse cursos profissionalizantes, porque havia o racismo, sim, ele era muito forte, mas um dos grandes problemas mesmo para a exclusão social dos negros é que, quando você teve a abolição da escravidão, a imensa maioria deles, 90%, eram analfabetos. Isso, e foi para a favela. Exato, e lá foi para a favela. Então, ficou. Aí você joga esse sujeito no mercado de trabalho, com novos empregos, novas tecnologias, mas ele não sabia fazer. Não tem recurso. Exato. Não entendia como funcionava a relação assalariada e não tinha cursos disponíveis para ele. Então, se tivesse tido esta política de dar condições para que esses negros caminhassem com as próprias pernas, a situação hoje já seria muito diferente. E a Frente Negra Brasileira buscou isso. Então, acho que em algum momento o movimento negro se perdeu e passou a ficar se vitimizando, buscando cada vez mais ajuda e, o pior de tudo, dividindo a sociedade. Porque aí fica essa coisa de negros contra brancos, ricos contra pobres, e a gente vai perdendo o que é essencial numa nação, que é nós somos todos brasileiros, somos todos seres humanos, independentemente dessas nossas diferenças de aparência. Ô, Holiday, você já fez parte dessa senzala ideológica? Você foi um cara que acreditava nisso, que a esquerda prega? Ou você sempre conseguiu diferenciar, assim como você acabou de citar, que o povo preto tem que ter a sua autonomia e não ficar dependendo de Estado, não ficar dependendo de grupos que fazem como a esquerda faz? Ou você já foi, na sua juventude, um cara que falou assim, não, essa é a luta mesmo e tem que ser assim? Não, eu nunca tive isso. Na verdade, a primeira vez que eu fui apresentado ao debate sobre cotas raciais foi na escola, com um professor que, eu não sei se ele estava querendo provocar ou ajudar, mas ele chegou numa aula falando sobre Enem, vestibular, falou, olha, vocês vão ter que estudar muito para passar no vestibular, é muito difícil e tal, mas o fulano, Beltrano, Ciclano e o Fernando ali não vão precisar estudar tanto porque vocês têm uma ajudinha. Eu não entendi na hora, né? Eu perguntei do que ele estava falando e ele falou das cotas raciais. E me explicou o que era, porque eu não sabia. E aí aquela ideia de ter uma vaga reservada para mim, ou de conseguir um pouco a mais na nota, né? Porque tem isso também, de você conseguir 10% a mais. Ser favorecido, né? Ser favorecido. Mas só por ser negro, tipo, não entrava na minha cabeça. Eu falei, não, mas como assim? Aí ele explicou. Não, teve a escravidão, dívida histórica e tudo mais, mas ainda assim era um negócio que não descia. Eu voltei para casa, comecei a pesquisar sobre, encontrei artigos, vídeos, etc., e encontrei os posicionamentos mais à direita, inclusive do Thomas Sowell. Eu falei, não, concordo com esse cara. Ou seja, na verdade, quando eu tive acesso ao entendimento das cotas raciais, eu já me posicionei contra, e ela foi o primeiro passo para eu formar os meus pensamentos de direita. E você acha que está mudando cada vez mais? Olha, isso aí, porque assim, você é novo, você tá com quantos anos agora? Eu tô com 26. Aguenta. E porque Faz gracinha, não. porque a galera. Aguenta. Faz Agora, gracinha, não. É que a galera de hoje em dia. Ele quer falar sério e fazer uma gracinha. Só Pergunta séria, não uma é porque buzinada. assim, você é novo e quando você ouviu isso daí, já tinha as cotas e aí você foi pesquisar. Você acha que tá mudando cada vez mais a molecada que é mais nova do que você hoje em dia, tá pesquisando mais e tá se inteirando mais isso daí, não? Ah, sim, com certeza. Eu acho que a internet foi fundamental nisso, né? Claro, lá atrás eu também tive acesso a essas informações e criei esses posicionamentos graças à internet, mas hoje está muito mais. Eu acho que o aluno questiona muito mais o professor, e isso faz com que as pessoas meio que não fiquem tão presas nessas ideologias e passem a pensar por conta própria. Eu recebo diversas mensagens todos os dias de pessoas que ou tiveram acesso ao meu posicionamento de forma distorcida. Tem muita gente que acha, ou achava até pouco tempo atrás, que eu não acreditava que existia racismo no Brasil, embora eu nunca tenha dito isso na minha vida. Mas a mensagem chega distorcida, né? E aí as pessoas descobrem, não era isso, caramba, mas eu concordo com você e tal. Eu acho que isso está ficando cada vez mais comum. Só que, ao meu ver, as cotas raciais ainda são políticas muito consolidadas e não acho que vai acabar no Brasil tão cedo, apesar
de quem defende as cotas, dizer que é uma política temporária. Mas também é uma polêmica, né? É, uma polêmica Porque forte. se cria essa polêmica para ganhar voto no final. Exato. No final você pauta. acaba ganhando. Você pega essa pauta, você acaba. Ou eu acho que o grande problema, porque os caras falam, o Brasil está dividido, né? Sim. Como é que eles falam agora? É Polarização. Polarizado. O Brasil está polarizado. Para mim, eu acho ótimo ser polarizado. Eu acho muito bom ser Sim. polarizado. Sim. Cada um tem a sua ideia, tem o seu Perfeito. pensamento. O ruim é que tá intolerante. É isso aí. Um não Sim. aceita o outro. É verdade. Essa é que é a merda. Ninguém se aceita mais. Você fala, não, eu sou aqui e tal. Esse é que é o problema. O problema não é você ter o seu pensamento e eu ter o meu. Polarizado Sim. é democracia, né? Então, essa é a democracia. A verdadeira democracia é ser polarizada, é você ter seu pensamento, só que agora não tem. Polarizado não quer dizer O cara lá segregado, tem né? Que é o que a censura, turma, tem censura, gosta de tem- fazer. Eu tô certo e você. isso aí. Isso, eu tô certo, o que vale é o que eu penso e o Exatamente. que você pensa não vale nada. Esse Mas na é que é o- polarização por si só, as pessoas acabam pesquisando mais sobre política, discutem mais o que está acontecendo no país. Quer dizer, o resultado ele é positivo. O problema é isso mesmo, é intolerância. Porque aí o cara ouve algo que discorda e já vai pra cima. e Sim, tal. tem que ser um realmente- dogma, que tem que ser lá. Sim. Eu vou fazer um cartilha. break. Eu tenho que fazer um break, Dedê. Você tá bravo, Dedê? Veja só o Dedê. Banquinho. Pôs a vinheta Banquinho. errada. Pôs a vinheta errada. Mas é normal isso acontecer, Dedê. Normal, Não precisa ficar acontece. chateado. Fica à vontade no banquinho. Não, isso só acontece porque tem 2 convidados. Isso. Se tivesse um só, Não ia não ter ia problema. É. Só uma vinheta. O breakzinho. Vamos fazer o break. Ó, o lançamento é amanhã. Amanhã? Amanhã. 19 Amanhã, horas. sexta-feira, 19 horas, aqui na Livraria Drummond. Onde é a Livraria do Drummond? Aqui na Avenida É aqui. Paulista, 273, no Conjunto Nacional. No Conjunto Nacional. isso No aí. Conjunto Nacional, ali na Paulista, lá, ó, tem ônibus, tem tudo. Você vai lá receber o autógrafo do Fernando Holliday, Boa. nosso convidado de hoje. Vai lá, manda o breakzinho. Holiday, Grande momento. você está falando que não pretende ir se candidatar para uma reeleição, mas qual que é o seu norte de vida passado esse ano? Você vai ficar em movimentos políticos, fora de um cargo? Você vai ir para carreira, sei lá, de escritor? Vai criar um movimento? O que você tem como objetivo? Cara, minha vida é uma bagunça, né? Eu agora tô fazendo medicina, por exemplo. Medicina? Não tem nada a ver Nossa com o que Senhora. eu fiz ao longo da vida. Mas sempre foi um sonho muito antigo, né? Era o meu primeiro É sonho, na integral o verdade. curso de medicina. É. O senhor devia estar na escola agora. Tá cabulando aula. Não, já tô de férias já. Quer dizer, integral mesmo, né? Tem dia que é aula o dia inteiro, tem dia que é mas é metade puxado, do período. né? Mas é bem puxado. Então, na verdade, eu pretendo dar uma pausa, me dedicar mais à faculdade de medicina, continuar como um influencer e tudo mais, e ajudar novos mandatários, né? Porque eu acho que eu ganhei muita experiência ao longo desse período. E a minha ideia é realmente prestar consultoria para esses novos mandatos que devem chegar agora nesse período. E aí, talvez em 2026 venha candidato de novo. Ainda não sei. O plano original era vir candidato a deputado. Mas assim, eu não tenho nenhuma pressa em voltar a ter mandato, não. Eu tô bem tranquilo quanto a isso. E tô feliz com a faculdade de medicina também. Mas você tem uma presença política Porra, muito duro forte. ser médico. Médico? Eu vou falar uma coisa pra O você. diploma. Você que tá fazendo medicina agora, você vai ser motorista de Uber. Porque o que tem Pô, de sacanagem. faculdade de medicina. Você viu o que tem? Você viu que Tem muita. Fora O que Paraguai, tem- fora o que tem povo- de médico é uma coisa Mas assustadora. ainda falta, né? Você É que tem acha? muito médico aqui, nos Tem grandes muito centros. médico, bicho. Mas interior, Falta. periferia, tá com falta Ah, ainda. ninguém quer. Mas Então, agora o tem- negócio é a São distribuição os, que tá... os médicos Bem, cubanos. Tem médico, Da Dilma, os tem bastante médicos- médico no TikTok agora, então não tem mais, não tá faltando mais. É impressionante, é Exatamente. impressionante. Inclusive aproveitar aqui para mandar um abraço pro Massa Cinzenta, que é o meu grupo lá da Quem é o minha Massa sala, minha sala de aula. Onde você tá estudando? Tem um grupo de formou amiguinhos, grupinho. o Massa Cinzenta. Colega. Extrema direita. Que faculdade você está estudando? Tô estudando na Unisa, Santo Amaro. Unisa, Boa, Isso. boa tradicional faculdade de São O Paulo. Nisa é do. Eu já fui lá dar uma palestra. Palestra? Olha lá. Flávio Prado era professor. lá. Boa faculdade de medicina. Boa referência. Eu boa conheço referência. dela, é boa. Flávio Prado era professor, mas era. O Nisa aqui em Santo Amaro, né? Isso aí. É.
Tem vários campos, né? O Holiday, dentro da senzala ideológica, qual é a contribuição woke para esse movimento? Olha o Disney. Quer fechar a Disney. Eu sabia, mas... Pateta gay. Já quer fechar a Disney. Espera o escritor falar. Vai falar, vai chamar de prete. Cara, na verdade, isso causa uma confusão tremenda dentro do movimento negro e demonstra como a ideologia da esquerda é realmente o negócio da divisão. Porque, primeiro, o movimento negro já diz, né? Os negros estão em desvantagem, precisam de políticas específicas. Só que aí vem uma subdivisão, que é o seguinte, mas o homem negro tem mais privilégios do que a mulher negra. Aí, não, então a mulher negra sofre mais. Aí falam da solidão da mulher negra. O uma anão frase... negro, anão, mulher... Aí começa. Não, mas a mulher cis não sofre tanto quanto a mulher trans negra. E aí vem, não, mas a mulher trans negra com deficiência sofre muito mais. Então começa uma subdivisão e uma briga dentro que é o benefício, deles, né? Que é um Quem vai ter mais benefício. Exatamente. Quem é o mais oprimido. Exatamente. E é aí que está o problema de você fazer cotas raciais. Por isso que eu defendo cotas sociais. Que cota social é o seguinte, todo mundo aqui é pobre, estudou nessa escola aqui, que é ruim, terrível, etc., mas tiveram acesso a essa qualidade de ensino. E é o que você aprendeu que eu vou avaliar no processo seletivo. Quando eu faço cota racial, eu estou dizendo, não, mas dentro desse grupo de pobres, o negro sofre mais. Mas a mulher sofre mais. Então, ter a cota para a mulher negra, a cota para a mulher trans negra, mas e o trans branco? Então, assim, quando você vai dividindo demais essas categorias, você vai criando esses diversos problemas que, na verdade, é uma disputa de sofrimento, disputa de quem é o mais oprimido. Por isso que eu acredito que as cotas sociais são muito mais objetivas e acabam resolvendo o problema da inclusão, né? Se o problema é incluir, vamos incluir. É que nem o cara lá, outro dia tava essa briga aí do cara do gaúcho lá do Big Brother, que falou que era negro, e aí entrou na faculdade. Foram isso. Exatamente. É do Big Brother, aquele cara, não é isso? Forjado. Sim. Falou que ele... Eu acho que aconteceu isso aí. Eu vi alguma briga assim. O Matheus, o negócio foi o seguinte, ele entrou na faculdade quando só tinha autodeclaração. Então você assinava lá, dizia que era preto, e ganhava cota. E era isso. Ele ganhou, se formou e tal. E aí descobriram agora que não era e que se formou como se fosse negro. Por conta de casos como esse, criaram o que eu chamo de tribunal racial, que na verdade são comissões. Pois é. Você entrar quem é o mais preconceito. O negócio é o seguinte, tem essa bancada o grau, aqui você tem que saber o grau. Aí entra um candidato, ele não fica um minuto na sala. Ele entra, aí nós todos olhamos pra ele, aí ele sai. E depois a gente vota. É negro ou não é? Com base no cabelo, na pele. Mas isso existe? Parece um quadro do Em todas as universidades federais. Em todas as universidades federais, todas as universidades públicas, concursos públicos. Um tribunal para... Exatamente. Para tentar evitar que brancos entrem como negros. Só que o que acontece? Você está humilhando a pessoa negra. Houve um caso agora na USP, aliás, 2 casos na USP, que saiu até na Folha de São Paulo e tal. O sujeito, eu vejo ele como negro. Ele sempre se viu como negro, sofreu episódios de racismo ao longo da vida, mas chegou nessa comissão e falou que ele era branco. E aí perdeu a vaga. A cidade já estava comemorando. Primeiro aluno de escola pública, era uma cidade do interior, se eu não me engano, do Nordeste. Primeiro aluno de escola pública da nossa cidade que entra na faculdade de medicina da USP, a melhor faculdade de medicina do país. E aí, de repente, tudo foi por água abaixo. Porque 5 pessoas... ou 3, né, uma votação, disseram que ele era branco. Tribunal. Exatamente. Cara, isso acontecia no nazismo, no apartheid, só que eles dizem o seguinte, não, mas o nazismo e no apartheid acontecia para o mal, aqui acontece para o bem. Bem pra quem? Pra esse cara não foi bem nenhum. E é um constrangimento. Exatamente. Loucura, deixa eu pegar uma pauta mais... que era assim. Mas você mudou sua posição sobre o Ciro falou que eu posso ter cota. Você era contra. Aí você foi lá... Não, eu ainda sou contra as cotas raciais. Ele falou aqui. Não, é porque no Mano Brown ele deu uma afinada. Se afinou. Você afinou, assim. Polêmico. Fala aí, Mano Brown. Não, é polêmico. A gente tá aqui, a gente tem que aprender. Eu tô aqui, eu tô pra aprender com ele também. Mas você não acha que tem que ser assim? Mano Brown, pode ser. Mudou total. Você deu uma regada, deu uma afinadinha. Ele dá uma intimidade, Você deu. Eu nem queria te trazer aqui, certo? Não, mas o que eu fui pensando nessa entrevista do Mano Brown? Eu até cito isso no livro. Porque eu não ia falar pro meu público, né? Então eu não tava querendo falar pra convertido. Eu queria falar pra quem realmente me detestava. Inclusive ele.
Ele não gosta de você? Não, detesta. Inclusive, ele falou isso lá. Ele falou isso. Mas nós tá aqui aberto pra ouvir o outro lado também. Respeitar, que o negócio Mas é muito isso. bravo. Nós tá aqui pra ouvir o outro lado também. Porque você não pode calar, que senão depois você não pode reclamar quando te cala. É uma intolerância, entendeu? Um negócio. Mas o que aconteceu? Eu fui justamente para explicar o meu posicionamento. Então, a ideia era falar para quem discorda de mim e explicar que, não é que eu não acho que o racismo não exista, não é que eu acho que o racismo seja um problema menor. Não, eu sofri racismo, inclusive, ao longo da minha vida. Mas é que a forma de solucionar tá errada. Você ganha respeito e, portanto, você vence o racismo quando você é uma pessoa negra que venceu pelos próprios méritos. E aí você esfrega, digamos assim, na cara do racista, olha, cheguei até aqui porque eu sou bom, porque eu estudei, porque eu sou capaz. Quando você tem uma trajetória desta forma, você se torna uma pessoa muito mais respeitada. E quanto mais pessoas negras respeitadas nós tivermos nos altos níveis da sociedade, menor vai ser o racismo. Só que para explicar isso para quem discorda de você, você precisa ter uma linguagem que não é de combate, né? É uma linguagem de convidar. Mas foi legal, o Brown foi da hora contigo lá. Foi legal, foi bem legal. Foi boa. Pô, bacana. Mano. Spotify, certo? Ô, Holiday, Volta obrigado. mais, Espero que você volte mais vezes aqui. Valeu. Já tava com saudade já. Também. A gente tá dando uma variada pra não ficar muito... Justo. Estamos dando uma variada aqui. Achando aí uma turma nova. Coisa boa. Uma turma nova. A turma tá muito... A professora que vem aqui é muito boa, né? Qual a professora? A Geisiane. A Geisiane é boa. Muito boa. Boa professora. Eu cito ela no meu livro também. É a nossa professora agora. Temos aqui a professora. Temos aí uma turminha nova. Sensacional. Estamos dando uma repaginada. Um Leonardo. Mas, obrigado por você ter vindo. Vamos convidar todo mundo aqui, ó. Show. Amanhã, Senzala Ideológica, vale a leitura pra você. Agora é o doutor Fernando Holiday. O cara ficou triste com a política. Doutor Holiday, urologista. Fazer medicina, pô. Tinha o Doutor Hollywood, agora é o Doutor Holiday. A escravidão do negro no século XXI. Tá aqui, ó, o livro do Holiday. Amanhã, aqui no Conjunto Nacional. Chipau, vou colar. Quem não puder ir, pode comprar online também ali no site da Almedina, editora Almedina. Na Amazon já esgotou, que eu acho um ótimo sinal. Mas tem ainda em diversas livrarias aí pra comprar online. Vamos colar lá. Boa. Já esgotou na Amazon? Já esgotou. Aí Fui sim, ver antes de entrar aqui, já tinha acabado. Acho que é bom, né? Isso É ótimo. Parabéns. Pô. Então entra lá, porque tem as livrarias de internet e tal, que você pode comprar. Chama-se Senzala Ideológica, para você comprar online também. Isso aí. Obrigado, viu, Holiday?